Adoniran Judson, missionário pioneiro à Birmânia. O missionário magro e enfraquecido pelos sofrimentos e privações foi conduzido entre os mais endurecidos criminosos, com gado, a chicotadas e sobre areia ardente para a prisão. Sua esposa conseguiu entregar-lhe um travesseiro para que pudesse dormir melhor no duro solo da prisão. Porém, ele descansava ainda melhor porque sabia que dentro do travesseiro que tinha abaixo da cabeça estava escondida a preciosa porção da Bíblia que traduzira com grandes esforços para a língua do povo que o perseguia. Aconteceu que o carcereiro requisitou o travesseiro para o seu próprio uso, que podia fazer o pobre missionário para readquirir seu tesouro. A esposa então preparou com grandes sacrifícios um travesseiro melhor e conseguiu trocá-lo com o do carcereiro. Dessa forma, a tradução da Bíblia foi conservada na prisão por quase 2 anos. A Bíblia inteira, depois de completada por ele, foi dada pela primeira vez aos milhões de habitantes da Birmânia. Em toda a história, desde o tempo dos apóstolos, são poucos os nomes que nos inspiram tanto a esforçar-nos pela obra missionária como os nomes deste casal, Anna e Adoniran Judson. Em certa igreja em Malden, subúrbio de Boston, encontra-se uma placa de mármore com a seguinte inscrição: Memorial Reverendo Adoniran Judson. Nasceu 9 de agosto de 1788, morreu 12 de abril de 1850. Lugar de seu nascimento, Malden. Lugar de seu sepultamento, o mar. Seu monumento, os salvos da Birmânia e a Bíblia birmanesa. Seu histórico, nas alturas. Adoniran fora uma criança precoce. Sua mãe ensinou a ler um capítulo inteiro da Bíblia antes dele completar 4 anos de idade. Seu pai inculcou-lhe o desejo ardente de, em tudo quanto fazia, aproximar-se sempre da perfeição, sobrepondo-se a qualquer de seus companheiros. Esta foi a norma de toda a sua vida. O tempo que passou nos estudos foram os anos em que o ateísmo, que teve sua origem na França, se infiltrou no país. O gozo de seus pais ao saberem que o filho ganhara o primeiro lugar na sua classe transformou-se em tristeza quando ele os informou de que não mais acreditava na existência de Deus. O recém-diplomado sabia enfrentar os argumentos de seu pai, que era pastor instruído e jamais sofrera de tais dúvidas. Contudo, as lágrimas e admoestações de sua mãe, depois do moço sair da casa paterna, estavam sempre perante ele. Não muito depois de ganhar o mundo na casa de um tio, encontrou-se com um jovem pregador. Este conversou com ele tão seriamente acerca da sua alma que Judson ficou muito impressionado. Passou o dia seguinte sozinho em viagem a cavalo. Ao anoitecer chegou a uma vila onde passou a noite numa pensão. No quarto contíguo ao que ele ocupou estava um moço moribundo e Judson não conseguiu reconciliar o sono durante a noite. O moribundo seria crente? Estaria preparado para morrer? Talvez fosse livre pensador, filho de pais piedosos que oravam por ele. O que também o perturbava era a lembrança de seus companheiros, os alunos agnósticos do colégio de Providence, como se envergonharia se os antigos colegas, especialmente o sagaz compadre Ernesto, soubessem o que agora sentia em seu coração. Ao amanhecer o dia, disseram-lhe que o moço morrera. Em resposta à sua pergunta, foi informado de que o falecido era um dos melhores alunos do colégio de Providence, cujo nome era Ernesto. Judson, ao saber da morte de seu companheiro ateu, ficou estupefato, sem saber como estava em viagem de volta à casa. Desde então desapareceram todas as suas dúvidas acerca de Deus e da Bíblia. Soavam-lhe constantemente aos ouvidos as palavras morto, perdido, perdido. Não muitos depois deste acontecimento, dedicou-se solenemente a Deus e começou a pregar. Que a sua consagração era profunda e completa, ficou provado pela maneira como se aplicou à obra de Deus. Nesse tempo, Judson escreveu à noiva: Em tudo que faço, pergunto a mim mesmo, isto agradará ao Senhor?
Hoje alcancei maior grau de gozo de Deus, tenho sentido grande alegria perante o seu trono. É assim que Judson nos conta a sua chamada para o serviço missionário. Foi quando andava num lugar solitário na floresta, meditando e orando sobre o assunto, e quase resolvido a abandonar a ideia que me foi dada a ordem: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Este assunto foi me apresentado tão claramente e com tanta força que resolvi obedecer, apesar dos obstáculos que se apresentaram diante de mim. Judson, com 4 dos seus colegas, reuniram-se junto ao montão de feno para orarem e ali solenemente dedicaram perante Deus suas vidas para levar o evangelho aos confins da terra. Não havia qualquer junta de missões para os enviar. Contudo, Deus honrou a dedicação dos moços, tocando nos corações dos crentes para suprirem o dinheiro. Judson foi chamado, então, a ocupar um lugar no corpo docente na Universidade de Brown, mas recusou o convite. Depois foi chamado a pastorear numa das maiores igrejas da América do Norte. Este convite também foi rejeitado. Foi grande o desapontamento de seu pai e o choro de sua mãe e irmã ao saberem que Judson se oferecera para a obra de Deus no estrangeiro, onde nunca fora proclamado o evangelho. A esposa de Judson mostrou ainda mais heroísmo, porque era a primeira mulher que sairia dos Estados Unidos como missionária. Com a idade de 16 anos, teve a sua primeira experiência religiosa. Vivia tão entregue à vaidade que seus conhecidos receavam o castigo repentino de Deus sobre ela. Então, um certo domingo, enquanto se preparava para o culto, ficou profundamente comovida pelas palavras: aquela que vive nos prazeres, apesar de viver, está morta. Acerca da sua vida transformada, escreveu-lhe ela mais tarde: eu desfrutava dia após dia a doce comunhão com o bendito Deus. No coração senti o amor que me ligava aos crentes de todas as denominações. Achei as sagradas escrituras doces ao paladar, senti tão grande sede de conhecer as coisas religiosas que frequentemente passava quase noites inteiras lendo. Todo o ardor que mostrara na vida mundana, agora o sentia na obra de Cristo. Por alguns anos antes de aceitar a chamada missionária, era professora e se esforçava em ganhar os alunos para Cristo. Adoniran, depois de despedir-se de seus pais para iniciar sua viagem à Índia, foi acompanhado até Boston por seu irmão, Eunatan, moço ainda não salvo. No caminho, os dois apearam dos seus cavalos, entraram na floresta e lá de joelhos Adoniran rogou a Deus que salvasse seu irmão. 4 dias depois, os dois se separaram para não se verem mais neste mundo. Alguns anos depois, porém, Adoniran teve notícias de que seu irmão recebera também a herança do reino de Deus. Judson e sua esposa embarcaram para a Índia em 1812. Passando 4 meses a bordo do navio, aproveitando essa oportunidade para estudar, os dois chegaram a compreender que o batismo bíblico é por imersão e não por aspersão, como a sua denominação praticava. Não, considerando a oposição de muitos conhecidos, nem o seu sustento, não vacilaram em informar isto àqueles que os tinham enviado. Foram batizados por imersão no porto de desembarque, Calcutá. Expulsos logo dessa cidade por causa da situação política, fugiram de país em país. Por fim, 17 longos meses depois de partirem da América, chegaram a Rangoon, na Birmânia. Judson estava quase exausto por causa dos horrores que sofrera a bordo. Sua esposa estava tão perto da morte que não mais podia caminhar, sendo levada para a terra em uma padiola. O império da Birmânia de então era mais bárbaro e de língua e costumes mais estranhos do que qualquer outro país que os Judson tinham visto. Ao desembarcarem, os dois, em resposta às orações feitas durante as longas vigílias da noite, foram sustentados por uma fé invencível e pelo amor divino que os levava a sacrificar tudo, para que a gloriosa luz do Evangelho raiasse também nas almas dos habitantes desse país.
Agora, um século depois, podemos ver como o mestre dirigia seus servos, fechando as portas durante a prolongada viagem, para que não fossem aos lugares que esperavam e desejavam ir. Hoje, pode-se ver claramente que Rangoon, o porto principal da Birmânia, era justamente o ponto mais estratégico para iniciar a ofensiva da Igreja de Cristo contra o paganismo no continente asiático. No difícil estudo do idioma birmanês, foi necessário fazer o seu próprio dicionário e gramática. Passaram-se 5 anos e meio antes de fazerem o primeiro culto para o povo. No mesmo ano, batizaram o primeiro convertido, apesar de cientes da ordem do rei, de que ninguém podia mudar de crença sem ser condenado à morte. Ao sair da sua terra para ser missionário, Judson levava uma soma considerável de dinheiro. Essa quantia ele a ganhara de seu emprego e parte recebeu-a de ofertas de parentes e amigos. Não só colocou tudo isto aos pés daqueles que dirigiam a obra missionária, mas também a elevada quantia de 5.200 rúpias que o governador-geral da Índia lhe pagara por seus serviços prestados por ocasião do armistício de Yandabo. Recusou o emprego de intérprete do governo com salário elevado, escolhendo antes sofrer as maiores privações e o opróbrio para ganhar as almas dos pobres birmaneses para Cristo. Durante 11 meses esteve preso em Ava. Ava era naquele tempo a capital da Birmânia. Passou alguns dias com mais 60 outros sentenciados à morte, encerrado em um edifício sem janelas, escuro e quente, abafado e imundo em extremo. Passava o dia com os pés e mãos no tronco. Para passar a noite, o carcereiro enfiava-lhe um bambu entre os pés acorrentados, juntando-o com outros prisioneiros e, por meio de cordas, arribava-os para apenas os ombros descansarem no chão. Além deste sofrimento, tinha de ouvir constantemente gemidos misturados com o falar torpe dos mais endurecidos criminosos da Birmânia. Vendo os outros prisioneiros arrastados para fora para morrer às mãos do carrasco, Judson podia dizer: cada dia morro. As 5 cadeias de ferro pesavam tanto que levou as marcas das algemas do corpo até a morte. Certamente ele não teria resistido se a sua fiel esposa não tivesse conseguido permissão do carcereiro para, no escuro da noite, levar-lhe comida e consolá-lo com palavras de esperança. Um dia, porém, ela não apareceu. Essa ausência durou 20 longos dias. Ao reaparecer, trazia nos braços uma criancinha recém-nascida. Judson, uma vez liberto da prisão, apressou-se o mais possível a chegar a casa, mas tinha as pernas estrupiadas pelo longo tempo em que passara no cárcere. Fazia muitos dias que não recebia notícias de sua querida Ana. Ela ainda vivia? Por fim encontrou-a, ainda viva, mas com febre e próximo da morte. Desta vez, ela ainda se levantou, mas antes de completar 14 anos na Birmânia, faleceu. Comove a alma ao ler a dedicação de Anna Judson ao marido e a parte que desempenhou na obra de Deus e em casa até o dia da sua morte. Alguns meses depois da morte da esposa de Judson, a sua filha também morreu. Durante os 6 longos anos que se seguiram, ele trabalhou sozinho, casando-se então com a viúva de outro missionário. A nova esposa, gozando os frutos dos esforços incessantes na Birmânia, mostrou-se tão dedicada ao marido como a primeira. Judson perseverou durante 20 anos para completar a maior contribuição que se podia fazer à Birmânia, a tradução da Bíblia inteira na própria língua do povo. Depois de trabalhar constantemente no campo estrangeiro durante 32 anos para salvar a vida da esposa, embarcou com ela e 3 dos filhos de volta à América, sua terra natal. Porém, em vez de ela melhorar da doença que sofria, como se esperava, morreu durante a viagem, sendo enterrada em Santa Helena, onde o navio aportou. Quem poderá descrever o que Judson sentiu ao desembarcar nos Estados Unidos, 45 dias depois da morte da sua querida esposa? Ele, que estivera ausente durante tantos anos da sua terra, sentia-se agora perturbado acerca da hospedagem nas cidades de seu país. Surpreendeu-se depois de desembarcar ao verificar que todas as casas se abriam para recebê-lo.
Seu nome tornara-se conhecido de todos. Grandes multidões afluíam para ouvi-lo pregar. Porém, depois de passar 32 anos ausente na Birmânia, naturalmente sentia-se como se estivesse entre estrangeiros e não queria levantar-se diante do público para falar na língua materna. Também sofria dos pulmões e era necessário que outrem repetisse para o povo o que ele apenas podia dizer balbuciando. Conta-se que certo dia, num trem, entrou um vendedor de jornais. Judson aceitou um e, distraído, começou a lê-lo. O passageiro ao lado chamou a atenção dizendo que o rapaz ainda esperava o níquel pelo jornal. Olhando para o vendedor, pediu desculpas, pois pensara que oferecessem o jornal de graça, visto que ele estava acostumado a distribuir muita literatura na Birmânia sem cobrar um centavo durante muitos anos. Passara apenas 8 meses entre seus patrícios quando se casou de novo e embarcou pela segunda vez para a Birmânia. Continuou a sua obra daquele país sem cansar, até alcançar a idade de 61 anos. Judson foi então chamado a estar com seu mestre. Enquanto viajava longe da família, conforme o seu desejo, foi sepultado em alto mar. Adoniran Judson costumava passar muito tempo orando de madrugada e de noite. Disse que gozava da mais íntima comunhão com Deus, enquanto caminhava apressadamente. Os filhos, ao ouvirem seus passos firmes e resolutos dentro do quarto, sabiam que seu pai estava levando suas orações ao trono da graça. Seu conselho é: planeja os teus negócios se for possível, para passares 2 a 3 horas todos os dias, não só em adoração a Deus, mas orando em secreto. Sua esposa conta que durante a sua última doença, antes de falecer, ela leu para ele a notícia de certo jornal acerca da conversão de alguns judeus na Palestina, justamente onde Judson queria trabalhar antes de ir à Birmânia. Esses judeus, depois de lerem a história dos sofrimentos de Judson na prisão de Ava, foram inspirados a pedir também um missionário, e assim iniciou-se uma grande obra entre eles. Ao ouvir isto, os olhos de Judson se encheram de lágrimas. Tendo o semblante solene e a glória dos céus estampada no rosto, tomou a mão de sua esposa, dizendo: querida, isto me espanta. Não compreendo. Querida, isto me espanta. Não compreendo. Refiro-me à notícia que leste. Nunca orei sinceramente por uma coisa sem a receber. Recebi apesar de demorada, de alguma maneira, e talvez numa forma que não esperava, mas a recebi. Contudo, sobre este assunto eu tinha tão pouca fé. Que Deus me perdoe, enquanto na sua graça quiser me usar como seu instrumento, limpe toda a incredulidade de meu coração. Nessa história, nota-se outro fato glorioso. Deus não só concede frutos pelos esforços dos seus servos, mas também pelos seus sofrimentos. Por muitos anos, até pouco antes da sua morte, Judson considerava os longos meses de horrores da prisão em Ava como inteiramente perdidos na obra missionária. No começo do trabalho na Birmânia, Judson concebeu a ideia de evangelizar por fim todo o país. A sua maior esperança era ver durante a sua vida uma igreja de 100 birmaneses salvos e a Bíblia impressa na língua desse país. No ano da sua morte, porém, havia 63 igrejas e mais de 7.000 batizados, sendo os trabalhos dirigidos por 163 missionários, pastores e auxiliares. As horas que passou diariamente, suplicando ao Deus que dá mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, não foram perdidas. Durante os últimos dias da sua vida, fazia menção muitas vezes do amor de Cristo. Com os olhos iluminados e as lágrimas correndo-lhe pelas faces, ele exclamava: ó, o amor de Cristo! O maravilhoso amor de Cristo! A bendita obra do amor de Cristo! Certa ocasião ele disse: tive tais visões do amor condescendente de Cristo
e da glória do céu, que creio quase nunca são concedidas aos homens. O amor de Cristo é o mistério da inspiração da vida e a fonte da felicidade nos céus. O amor de Jesus! Não o podemos compreender agora, mas quão grande será em toda a eternidade. Acrescentamos o último parágrafo da biografia de Adoniran de Judson, escrita por um dos seus filhos. Quem pode lê-lo sem sentir o Espírito Santo o animar a tomar parte ativa e definida em levar o Evangelho a um dos muitos lugares sem o Evangelho? Até aquele dia, quando todo joelho se dobrará perante o Senhor Jesus, os corações crentes serão movidos aos maiores esforços pela lembrança de Anna Judson, enterrada debaixo do Iopiá, uma árvore na Birmânia, de Sarah Judson, cujo corpo descansa na ilha pedregosa de Santa Helena, e de Adoniran Judson, sepultado nas águas do Oceano Índico. Meu caminho certo.